Oi, oi, pessoal! Estamos aqui com o quinto episódio do MiCast, o podcast oficial da Mi Eventos, onde a gente vai trazer assuntos reais, bastidores de tudo que acontece no mercado de eventos. E, claro, vamos trazer, gente, hoje, principalmente uma pessoa muito especial, que eu tenho o prazer enorme de trabalhar junto com ela, aqui um pouquinho nos bastidores, principalmente na minha Academy, mas a gente já teve o prazer aqui de receber ela na minha Academy e fazer outros projetos juntos que eu achei bem legal, mas a gente conta aí no decorrer do podcast, fechou? Então, acompanha com a gente. Hoje a gente está com a Kéfane, da Maria Decora em Conta. Seja muito bem-vinda, Kéfane. É um prazer enorme te receber aqui. Você sabe que eu tenho um carinho muito grande por você e por toda a sua história que você vem fazendo para o mercado de eventos e, obviamente, também, já né, dando um spoiler, utilizando o nosso sistema, que a gente vai falar sobre isso. Seja Claro. bem-vinda. Obrigada, Joyce. Um prazer estar aqui. Fico muito feliz, né, de estar. Eu gosto muito desse espaço, né, de fala que vocês trazem aqui para os fornecedores, para essa troca. Isso é muito importante e fortalece muito o nosso mercado. Tô animada. Tá, então só se apresenta, fala um pouquinho, né, da sua empresa, quem é a Kéfane, quem é a Maria Decora em Conta, e aí a gente vai para as perguntas. Bora lá, gente. Então, eu sou a Kéfane. Tem que rolar um treinamento para falar meu nome, né? Da Maria Decora em Conta. Eu trabalho com decoração de casamentos, exclusivamente só casamentos, né? Nossa paixão ali. E já estamos aí no mercado quase 9 anos. É muita bagagem que tem aí, muito casamento sendo feito, né? Na verdade, eu falo que a gente está só saindo da pré-escola, estamos entrando no fundamental, porque quando a gente fala de evento social, Joyce, tem gente que está aí, ó, 30, 40 anos, então nós somos um bebê, estamos aí no meio da jornada. Não, mas já tem muita bagagem, tá? E tanta coisa linda, gente. A gente vai deixar também o Instagram, vocês vão ver, é só coisa linda. Eu tive o prazer, eu já vou dando um spoiler aqui. Eu Já tive conta o, logo, né? já vou contar, porque eu sou boca aberta, não consigo ficar calada. Nós tivemos um encontro que, não, acho que me explica um pouquinho sobre o encontro e aí eu falo como foi a minha experiência. A Joyce participou do projeto Sua Essência, que é um E projeto que a gente tem lá dentro da empresa. Na verdade, assim, o público-alvo desse projeto são as noivas que já são nossas clientes, né? Que tem ali por objetivo eu para que ainda não tô ela. casando, Ainda não. não, né? Ainda não. A gente vai resolver esse problema. Vamos. Todo mundo quer querer me casar, não tá entendendo? Então, assim, o objetivo desse projeto é fazer com que elas tenham um contato mais próximo ali com a parte das flores, né? Ver as cores pessoalmente, sem filtro, sem fotos tratadas, e também proporcionar uma experiência palpável. Porque, assim, quando a gente fala de decoração, quando a noiva fecha a decoração, ela sai com um papel e um sonho, né? Tipo Exato. assim, meu Deus, o que que vai ser disso aqui? Então, assim, além do projeto, além né, das experiências que a gente tem ali dentro do processo criativo, que a noiva vai conseguir visualizar, mas elas tinham muita dificuldade de visualizar a parte das flores. Então, a gente criou esse projeto para poder atender essa necessidade delas. E a gente faz algumas edições, geralmente, né, para cerimoniais, para parceiros do mercado, que foi uma dessas edições que a Joyce participou. Exato. E foi a coisa mais linda. Nunca tinha mexido com flor. A minha mãe ama. A gente tem um sítio, e ela tem a partezinha das florzinhas dela lá, é o xodó dela. E ela ama, e ela sempre fica, Joyce, vem cá, me ajuda. Vamos montar aqui uma roseira juntas, que não sei o que. Eu falei, mãe, pelo amor de Deus, não quero, não. Eu vou matar a flor, né? Não é, vou matar a flor, não tem amor por isso. Ela tem, minha mãe tem muito amor. Mas nesse evento que eu participei, eu achei muito legal, que foi uma coisa muito nova para mim. E eu fico imaginando a sensação das noivas, né? Fazendo o buquê ali, fazendo toda essa preparação, conhecendo de fato a paleta das cores que ela escolheu. Gente, e foi lindo, foi muito gostoso. Eu fiquei namorando o arranjo que eu fiz pelo menos uma semana. Até ele Também foi o morrer, tempo que ela né, durou, gente? né? Foi o tempo que ela durou também. Mas lindo, é uma experiência muito legal. Amei o projeto e eu quero participar mais vezes, tá bom? Já deixei, já falei isso para A ela aqui nos próxima tem que ser bastidores. noiva, né? É, gente, ai meu Deus. Bora arrumar um noivo Um pra outro Joyce. assunto. Bora, então vamos para as perguntas, que a gente tem muita coisa para poder conversar. Stephanie, você escolheu atuar num nicho bem específico, né? E dentro ali desse mercado de decoração, como que foi esse processo de posicionamento? Acho que essa foi a parte mais fácil. É? Acabou assim, eu fui muito pela zona de conforto, né? Eu escolhi o público, a área com a qual eu mais me identificava, então as coisas aconteceram de uma forma um pouco mais natural.
Mas é claro, né, que eu não sou boba nem nada. Fiz uma pesquisa de mercado também para entender como é que era o cenário, o que que fazia sentido. Eu casei uns anos antes, eu perdi as contas aqui. Não sei fazer essa conta. Mas eu fui noiva 11 anos atrás. E aí, nesse processo de ser noiva, né, eu vi como é que Interessou. funcionava, entendi como é que funcionava o esquema de decoração e tal. A empresa, ela nasceu muito, até por causa do meu casamento, não pelo casamento, mas por causa disso. Eu lembrei de uma paixão antiga. Depois eu vou contar essa história. Que Vamos ter que fazer legal. um corte para minha mãe aqui. Muito bom. Mas, assim, muito por esse processo de ter vivenciado essa experiência de noiva, eu senti que existia ali uma parcela de mercado que era, às vezes, não tão, assim, explorado. Eu falei, uai, gente, né? Esse negócio aqui tem um dinheiro que tá ficando na mesa, vamos Aham. vamos Vamos entrar trabalhar nesse esse nicho. mercado. E foi por isso que eu escolhi esse nicho, né? E desde o início, desde o primeiro dia da empresa, a empresa chamou primeiro Decor em Conta. Então sempre foi um posicionamento muito claro para mim, tanto por identificação, porque de fato eu me identifico, me comunico com esse público com mais facilidade, né? Mas também por entender que era uma parcela que estava ali. Essas pessoas elas iam casar, então por que não direcionar a minha comunicação de uma forma mais clara, mais direta, de oferecer soluções para que essas pessoas também tivessem acesso a uma empresa de decoração com corpo completo, não só assim uma coisa um pouco mais informal. Legal, muito bom. Tá. E o que você acredita de que te diferencia hoje dentro do mercado e que ainda é muito subestimado? São duas coisas que eu acho, assim, sabe, que são muito importantes. O primeiro deles é o olhar para a gestão. Uhum. Se você não tem um olhar muito direcionado ali para a gestão da empresa, muito provavelmente você pode ser um excelente decorador, um excelente cerimonialista, um super cantor, não importa. Às vezes você não vai conseguir alcançar os seus objetivos porque você não está olhando de forma direcionada para a gestão da sua empresa. Porque, na verdade, se você é decorador, ser um bom decorador é o mínimo que você pode fazer. Sim. Como se você Não. estivesse fazendo, tipo assim, ok, faça uma decoração bonita, ótimo. Exato. É É o o mínimo que mínimo. se espera. Verdade. E aí virar a chave para ser empresário, né, de ter uma empresa de decoração, ter uma empresa de assessoria, é direcionar o seu olhar para a gestão e para o resultado. E um outro ponto, e isso a gente percebe dentro da vivência, né, acompanhando os demais parceiros e tal, é a presença no mundo digital. Apesar de que todo mundo hoje tem Instagram e está, de certa forma, ali no digital, não basta só isso. A gente Não. precisa ter uma presença. Eu não gosto muito dessa palavra, não, mas eu vou usar, porque eu não achei uma para substituir. Mas a gente precisa ter uma presença constante. A tal da constância Ai, que a galera fala, eu detesto. é muito difícil. Mas é muito real. Aham. Então, ter esse posicionamento mais constante, diário, tá ali no Instagram, em outras redes sociais, porque não é só o Instagram, né, gente? É só uma das ferramentas que a gente Exato. tem. De uma forma muito transparente, muito aberta, eu acho que é o que Exatamente isso. traz, assim, muito cliente se aproxima da gente pelo Instagram, por bater papo, conversar. Não é só chegar, postar a decoração, falar assim, aqui, gente, fiz isso aqui, essa paleta linda. Então, tipo, é muito além, estar ali, assim, presente, fazer ações Aham. É específicas. trazer a humanização, né? No final das É, contas. eu não gosto desses termos clichê, não, mas Mas é gente, infelizmente a gente não tem como fugir disso. E o óbvio tem que ser dito, porque eu exatamente. acho que tem ainda empresas que não entenderam dessa importância. E aí acaba ficando muito à mercê da indicação. E ok, tá tudo bem também, né? Uhum. Não é uma estratégia ruim, mas hoje o Instagram, hoje as redes sociais, ela é uma vitrine. Não tem Com como. certeza. É que assim, o que que eu acho? A gente precisa entender também, né, como profissional, como empresário, eu acredito que o sucesso do empresário, ele vem com poder de escolha. Escolher quem que você quer de fato atender, Sim, quais clientes. exato. E o poder de Fica bem claro. escolha vem com liberdade financeira. Você só alcança a liberdade financeira quando você consegue atingir as suas metas. E ficar esperando o cliente brotar na sua frente, você não vai atingir. Não Você vai. vai acabar tendo que falar sim, que você não quer, às vezes, fazer algumas coisas que às vezes que a gente faz no início de carreira, a gente topa qualquer parada, né, gente? É isso aí. É o que tem, vamos foi. Bora lá. Mas à medida que a sua empresa vai crescendo, vai, né, ganhando um corpo, você precisa ter esse poder de escolha. Sim. E esse poder de escolha só vem quando você tem aí
muito cliente te procurando. Se você não tem muito cliente procurando, você não tem poder de escolha. Você fecha porque você precisa pagar um boleto. Precisa pagar boleto, Boleto pago, exatamente. né, gente? É o que move, É às o que vezes. move, viu? Nada melhor como Então, motivar um bom colaborador, qualquer pessoa, boletim é um pago. boletim. Então, esse posicionamento nas redes sociais, no digital, de uma forma mais constante, te dá poder de escolha, porque você recebe mais clientes, então você consegue, né, lógico que em determinados momentos isso vai depender da fase que a sua empresa está, vai depender da fase que o mercado está vivendo, Uhum. né? Mas você consegue escolher ali, falar assim, isso aqui eu não quero fazer, isso aqui eu acho que faz mais sentido, selecionar um pouco melhor. E esse poder de escolha só vem com esse posicionamento, não adianta. Você pode bater cabeça aí que. Exatamente. E esse posicionamento junto com essa gestão que você falou, né? Se Exatamente. não tiver essa gestão, você não consegue visualizar o seu mercado a médio e longo prazo. Uhum. Acho que essa é a realidade, né, para todo mundo. Kefany, com quase 9 anos de história, quais foram os momentos mais estratégicos que fizeram a sua empresa crescer com mais estrutura? Então, é difícil essa pergunta, né? Socorro, Deus. Pode pedir ajuda para os universitários? Não. Ai, ai. Gente, então, como eu falei, assim, 9 anos não é nada dentro do nosso mercado, até porque a gente tem um hiato aí de quase 2 anos, né? Que foi o período da pandemia. Para quem trabalhou, principalmente aqui em Belo Horizonte, a gente foi uma das últimas cidades a voltar, então isso é considerável Muito. dentro do nosso mercado. O impacto hoje de muitas empresas que a gente já recebeu aqui mesmo na Minha Eventos, todo mundo fala, gente, depois da pandemia é outra empresa. Exatamente, por aí. Mas, assim, tiveram, acredito que 3 momentos que foram muito importantes. Um deles também, vou falar sobre essa questão da pandemia. O primeiro foi realmente o início da empresa, que foi quando eu escolhi o posicionamento, escolhi o nome, né, como eu escolhi o nicho e tal, eu fiquei lá quebrando a cabeça com o nome, que é muito difícil, né, gente? Muito difícil. Eu não sou publicitária, não tenho formação em marketing. Também. Quebrei a minha cabeça lá. Mas, como eu falei com vocês, eu fui noiva 11 anos atrás e tinha um blog mesmo, aquele que a galera postava texto e tal, que chamava Casando Sem Grana. E ele era muito direcionado para noivas. Foi um pouquinho disso que me deu a ideia. Eu falei, gente, dá pra mexer nesse negócio. Era muito direcionado para noivas que às vezes realmente assim não tinham grana, mas queriam fazer um casamento e tal. Então tinha muita coisa assim, do yourself, faça você mesmo, muito handmade e tal, que não era minha pegada como noiva, porque eu não tinha tempo. Eu trabalhava no setor industrial, logo mais eu conto essa história. Então, não estava dentro da minha realidade, mas isso ficou ali na minha cabeça. E aí, quando eu escolhi o público, escolhi o nicho de mercado, escolhi o posicionamento, eu fiquei pensando nos negócios, decoração econômica, decoração sem grana, casa e sem grana. Veio o decor em conta. Então, ó, pensa, gente, é decor em conta. Em conta. Então, é uma decoração em conta. Né? Então, assim, a ideia é realmente atingir um público que tem um budget, às vezes, um pouco mais baixo. E tá tudo bem. É a proposta mesmo da nossa empresa, é a proposta de apresentar para essas pessoas soluções que sejam de fato econômicas. Nunca foi, tipo assim, guerra de preço, cobrir proposta, nunca foi isso. Não tem essa. Você rodar lá a rede social, você não vai achar esse tipo de posicionamento. Mas o nome, né, gente, ajuda. Ajuda. Você pesquisar lá, decoração econômica, provavelmente eu vou ser a primeira lá, na busca. Isso aí, é disso que a gente gosta. Exatamente, então é isso. E assim, esses 9 anos são determinantes, né? E esse primeiro momento foi um fator que marcou, foi a primeira vez que eu impulsionei alguma coisa. Eu fiz uma publicidade paga. Pra falar de novo? Pode. A primeira vez que eu impulsionei agora, eu já comecei, assim que eu abri a empresa, eu abri o Instagram, eu fiz o site, eu fiz tudo antes, tá, gente? Mereço estrelinha. Claro. E aí, eu paguei uma publicidade num blog de novo, que na minha época, gente, assim, era blog, tá? Forte. E ainda é, tá? Mas é bem menos, né? É menos, mas de uma forma mais orgânica. A galera ainda mas na época era blog mesmo. Sim. É uma página que até existe ainda, e aí eu fiz eu não sei como é que chamava, eles mandaram tipo um negócio que chama Media Kit, um negócio assim, um tanto de post e tal. Eu lembro que eu paguei 10 posts e custou R$ 1.900.
Era isso. Então foi um momento marcante, porque assim, a partir daquele momento eu passei a existir no mercado. Eu não existia no mercado, eu não conhecia ninguém no mercado de eventos sociais. Eu falei assim, bom, é isso, eu tenho que começar de algum lugar, eu vou começar por aqui. Isso foi É, quando? 2016. Ah, Aí eu falei, bora lá. Então, foi. com a fé e com a coragem, né? Era só isso que a gente tinha. A fé e a coragem, um sonho. Muito Então, e bom. aí foi um momento que, assim, até hoje, assim, eu acho que o início da empresa, de fato, começou ali de verdade e a gente teve um resultado muito bom, muito expressivo. Eu até realmente tive uma certa dificuldade de responder, porque no caso era eu, né? Aí era eu empresa, Eu, né? Eu eu, sendo secretária, eu sendo atendente, eu não, só sendo um a instantinho que eu vou passar para vendedora. comercial. Não, é só um minutinho. Vou ver aqui se eu consigo um desconto, só um Eu vou minutinho. verificar aqui. Então foi bem para esse caminho. Esse momento foi muito importante, né? Essa decisão de ter feito uma publicidade logo de cara, de já ter começado no digital, eu acho que foi algo que, assim, de certa forma, já me deu uns passinhos à frente de, às Uhum. vezes, quem estava ali fora do digital. Aham. E o outro momento que eu acho que né, a gente já falou, foi a questão da pandemia. Vivemos aí quase 2 anos de pandemia, dentro do mercado de eventos, e foi, assim, desafiador, né? Foi É, o setor mais foi. atingido, né? Então, E eu, assim, né, não dou conta de ficar parada. Comecei a conversar em 300 frentes, todo mundo que eu conhecia. Fui em gabinete de governador não, vereador, deputado, não sei o quê. Fiz reunião, conversei com não sei quem da Belo Horizonte, não sei lá mais quem. Participei de tudo que existia. Tudo, 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 tudo. Então eu vivenciei isso, assim, muito ali ativamente, né? Conheci muita gente, foi um momento muito importante. E por incrível que pareça, apesar da dificuldade, foi o pós-pandemia ali, né? O primeiro start, que foi o ano que eu mais cresci. é a mesma coisa com a Minha Eventos. Minha Eventos também tem a mesma história. Mas esse é um papo para outro podcast. Ah, eu Trazer o quero saber, Thiago, quero saber. trazer o Thiago para poder falar. Foi o ano que, de fato, assim, eu mais Uhum. cresci. Mas, lógico que teve, né, inúmeros desafios, né? E foi quando eu descobri pela necessidade, né, que a gente teve muito adiamento, muitos casais que foram postergando datas e tal. Eu falei, uai, gente, eu acho que eu consigo fazer volume nesse negócio, eu dou E o que conta. que você acha que fez com que, depois da pandemia, tivesse esse crescimento tão expressivo? Eu me preparei para o pós-pandemia. Assim que a gente começou a perceber os primeiros sinais ali, lá para Volta, né? outubro de 2021, a gente teve a liberação, começou a fazer aqueles primeiros eventos com a máscara, aquele rolê Aham. todo. Só que a gente trabalhava na execução, né? A minha equipe trabalha na execução, então é um pouco mais fácil. Nesse momento, eu falei, se eu não me organizar, eu vou afogar em problema para o próximo ano. E aí a gente começou a pensar em contratar. Ninguém contratando, eu falei, vou contratar. Contratei errado, lógico, mas Ah, contratei. Tinha que quem começar, nunca? né? Quem nunca? Tinha que começar. Então, assim, eu comecei a me preparar para o cenário, de pós-pandemia, me organizar um pouco mais, colocar as coisas, assim, realmente de uma forma muito estruturada. Uhum. E desde o início da empresa, eu estava brincando assim, vou passar para o financeiro, mas eu sempre fiz isso, eu sempre tentei setorizar na minha Separar. cabeça, mesmo que os setores todos fossem eu sempre tive o financeiro, conta, né? Financeiro eu Conta, sempre claro. tive. Maridos, funcionário não remunerado. Não importa. Tá fazendo mais que o Mas mínimo. era alguma coisa. Então, assim, eu comecei a pensar nesse contexto, esperar e tal, e eu sabia que, assim, pós-pandemia, a gente ia ter um boom. Mas depois de um determinado tempo, a gente ia ter uma estabilização. E Uhum. depois uma queda, porque a gente teve uma demanda reprimida por muito tempo, né? Então, eu me organizei para isso. Então, acabou que, assim, esse processo de organização fez com que a gente crescesse. E uma coisa que eu não deixei de fazer, eu não saí das redes sociais hora nenhuma. Não foi ficar fazendo live, não. Eu ficava postando diariamente como se tivesse as coisas estavam Trabalhando, rolando, vivendo. trabalhando. Uhum. Fazia um evento batizado do cachorro, eu tava lá fazendo Tinha que mídias aparecer de sociais. alguma forma, não tem como. E Sumir não era uma opção, porque a exatamente. gente sabia que todo mundo estava nas redes sociais, mais do que nunca, Uhum. né? Mais do que nunca estava todo mundo ali. Então, se você some,
Já era. E Era um acho que tiro no também, de pé. certa forma, foi uma coisa assim, que acabou gerando nos clientes uma certa esperança, porque enquanto estava todo mundo falando de pandemia, Sim. outras coisas, eu estava falando de casamento de decoração, porque eu acreditava, eu estava, tipo, surtando, mas Claro. ninguém estava sabendo. Internamente, os malucos. Ninguém estava sabendo. Então, assim, eu continuei mantendo a rede social muito ativa, fazendo ações, um tanto de coisa. Criatividade, assim, zerou em determinado momento, mas. Você falou bastante sobre gestão, sobre essa organização, principalmente pré-pandemia, pós-pandemia. Eu acredito que isso foi extremamente crucial para o seu negócio hoje está cada vez mais estruturado, mas sempre foi assim, ou teve aquele estalinho que você falou assim, olha, vai ser aqui que eu vou começar a fazer essa gestão acontecer, que assim, acho que foi a pandemia, né, que você acabou de contar, Não, você ou não? acredita? Sempre Hum. foi assim, mas não é mérito meu. É um pouco da minha bagagem profissional. Eu fui formada, praticamente, né, como profissional, quase que toda a minha vida eu trabalhei no ramo industrial. E se tem uma coisa que o ramo industrial Hum, te ensina é processo e processos. gestão. E eu tive a oportunidade de trabalhar em empresas assim de porte realmente muito grande. Trabalhei em automobilística, siderurgia, indústria farmacêutica veterinária, Nossa, né? e totalmente diferentes. Mas eu vou contar. E aí, sempre no processo industrial, no processo de organização, a minha especialização acadêmica é na área de gestão de risco, gestão de projetos. Então, é bagagem. Foi muito Aham. porque eu não sabia fazer de outro jeito. Então, desde o primeiro dia, igual eu brinquei que eu tinha setores, tudo bem que eles eram imaginários, mas eles Mas eles existiam. existiam, eles precisavam existir para poder fazer a gestão ali na sua cabeça também. Exatamente. Então, assim, a gestão sempre foi uma realidade porque eu não sabia fazer de outra forma. Não tinha na minha cabeça, vamos começar aqui fazendo. Não tinha essa coragem, não. Eu não era aquela pessoa, Uhum. tipo assim, vai com a cara, com a coragem, depois resolve. Não, eu já fui uma pessoa desde o início muito planejada, organizada. Eu sabia exatamente onde eu queria chegar, em qual momento que eu ia sair do meu emprego formal, com quantos meses, quando eu tivesse X eventos, eram 12. Quando eu tivesse 12 contratos, eu ia pedir demissão do meu emprego formal. É mesmo? Então, eu planejei. Quando eu tiver 4 anos de empresa, eu tenho que fazer 60 eventos por ano. Quando eu tiver não sei quanto. Então, isso existe até hoje, tá lá, bonitinho, meu caderninho. Que legal, meu Deus! Muito bom saber disso. Eu acho que é isso, né, que faz com que a gente consiga visualizar o famoso médio e longo prazo. Uhum. Como eu preciso me preparar para poder chegar naquela meta, né? Eu acho que isso é extremamente essencial. O que significa na prática ter esses processos padronizados dentro da sua empresa, levando em consideração que ela é uma empresa criativa que lida ali com a decoração? Então, a gente padroniza processo. A gente não padroniza entrega, resultado, decoração. Cada um vai escolher ali a sua e tal. Existe um preconceito muito grande na palavra padronização, nesse processo industrial, né? Porque as pessoas pensam em linha de produção. Eu já vi Uhum. vários profissionais falando, eu não sou linha de produção. Eu falo assim, gente, mas eu sou. Porque a gente padroniza processo. Vou explicar para vocês como que funciona mais ou menos dentro de uma indústria e por que que existe processo, por que que as coisas são muito desenhadas. Quando a gente pensa em produzir um determinado produto, seja em larga escala ou em baixa escala, a gente precisa de um resultado X. Hum. Então, se você vai produzir uma blusa, que seja 10 blusas, que sejam 1000 blusas, você precisa de um resultado. E aí você desenha um processo para que você atinja aquele resultado. Antes de você atingir aquele resultado, você faz uns testes. Sim. Geralmente dá errado, Alguns dá errado, né? Mas alguns você fala. vários. Aí o que você mais gostou, você falou assim: bom, esse é o resultado que eu quero entregar. Se esse é o resultado, esse é o padrão. Uhum. Se é o padrão, você precisa anotar o que você fez, escrever, desenhar, o que você achar melhor, para você atingir aquele resultado. Existe dentro da indústria um setor, assim, vou pedir licença poética aí para os engenheiros de produção, gente, desculpa, mas eu vou falar de uma forma bem genérica. Existe um setor chamado qualidade. E Aham. esse setor de qualidade dentro das indústrias, ele tem o objetivo de garantir a entrega dentro daquela qualidade, daquele resultado que você quer, mas também preparar a sua empresa para que, assim, você não, vamos supor, a costureira fulana, que a gente tá falando da blusa, né? Ela sabe fazer essa blusa, mas e se ela sai? Aham. Ninguém mais sabe? Não.
A fulana, ela faz a blusa assim, assim, assado. Primeiro ela corta, primeiro não sei o quê, não sei o quê, Já não tem sei um o quê. processo, Então, né? você tem um processo desenhado, chama-se POP, que são os procedimento operacional padrão, que é para garantir que a sua empresa continue andando. Então, é isso que eu faço dentro da minha empresa. Eu trouxe aquilo que é a minha bagagem da indústria para dentro da minha organização. Então, eu não vou padronizar o processo Uhum. criativo, mas eu vou Padronizar. mas eu vou padronizar como que eu faço para criar, como que eu faço para poder reservar, como que eu organizo a logística, como que eu defino a equipe, como que eu faço a receita de flores, como que eu sei quais são os ingredientes ali, a receita de flores são os ingredientes para poder atingir aquele resultado, é, como tudo. Então, tudo tem um como. E é esse como que a gente vai padronizar, porque aí dessa forma você garante não só o resultado que você deseja, e também se tem uma possibilidade maior de revisar. Tipo, não deu certo. Sim, Por que que não deu exato. certo? Em qual ponto que eu errei? Em qual parte do processo que eu não fiz da forma correta para poder atingir aquele resultado, sendo que eu já fiz isso antes. Uhum. É como você também garante que a sua empresa esteja pronta para o dia que você trocar um funcionário ou para o dia que você não tiver lá. Exatamente. E dentro desse processo, o que que você acha que é inegociável, e o que que é negociável? Olha, dá para poder adaptar aqui, o que que não dá, o que que é, mas na verdade o que que é inegociável? Ó, o processo em si, ele tem que ser todo inegociável. Porque a partir do momento que você define uma rota ali, ó, você não vai mexer nela, a não ser que você ache uma rota melhor. Uhum. A não ser que você. O que a gente faz geralmente é melhorar o processo, evoluir, né? Porque assim, o mercado muda. Quando eu entrei no mercado, quase 9 anos atrás, era outro mercado, não é igual é hoje, é completamente diferente. Então, lógico que o processo ele já evoluiu, já melhorou absurdamente. Mas negociar o processo geralmente é onde você vai ter margem de falha. Então, sempre que é dentro do processo, o ideal é que não se negocie. O negociável é aquilo que foge do processo e aí é personalizável. Se é personalizável, tá tudo bem. Se é exceção, trate como exceção. Não tenta enfiar dentro do processo que vai dar errado também. Só um parênteses aí. Como que você fica quando as coisas não saem conforme o planejado? Você fica meio doida da cabeça? Ou não? Eu Não tô falando, eu fico, acho assim, não precisa ser só nos processos da aham, empresa, não. Eu falo no seu dia a dia. eu fico, mas eu já aprendi a lidar. Porque Por até o jeitinho que você fala assim, ó, dá pra sentir que o negócio sair do lugar, meu irmão, o pau vai quebrar. Não, né? Mas eu já aprendi a lidar. Eu sou muito controlada na crise. Tipo, eu vou Ótimo. surtar depois. Aham. Mas antes, não. Talvez por dentro eu falo assim, peraí que eu vou ali no banheiro. Vou dar uma gritada. Ok. Mas na crise eu sou controlado. Mas até que eu consigo lidar bem, mas eu sou controladora, óbvio, né? Ninguém percebeu. Não, Ninguém percebeu, ninguém notou. detalhe pequeno. O mais difícil, né, desse processo do crescer por ser controladora, é delegar. Nossa. Vamos falar sobre isso? Vamos falar sobre equipe, Não então? sei se eu quero. Vamos, que eu acho que a galera quer saber um pouquinho sobre equipe, que eu acho que esse assunto é extremamente importante e entra nesse ponto sobre delegar, sobre ter uma equipe bem, né, gerida, vamos dizer assim, e processos, o quanto é importante, né, para equipe funcionar de forma correta. E as pessoas acabam tendo um pouquinho de resistência, né, Uhum. às mudanças, mas vamos trazer, vamos entrar nesse assunto. A gente estava até aqui nos bastidores conversando, e aí você trouxe que o seu maior patrimônio hoje é a sua equipe, mas como que foi esse processo de contratar? Você trouxe um ganchinho ali no início, que fala, nós vamos contar sobre isso. A contratação da forma correta, porque teve alguma contratação que foi errada, que deu trabalho, como que foi esse processo? Nossa, menina, misericórdia. Essa é com certeza a parte mais difícil para mim, né? Cada pessoa tem uma habilidade, a minha não é gestão de pessoas. É Não é. mesmo? Eu bati muito a cabeça e bato a cabeça até hoje para realmente alcançar o ideal, né? Mas que, assim, como que eu desenhei, assim, essa parte de equipe e tal?
Eu acho que eu nunca contratei errado, apesar de eu ter falado isso, mas pensando assim, analisando friamente, eu acho que eu contratei no momento errado, não para o outro, mas para mim. Uhum. Em alguns momentos eu não estava pronta para delegar determinadas atividades, porque a parte empreendedora, ela é muito controladora. A gente sabe fazer o nosso negócio melhor do que ninguém. Então é muito difícil você ter o olhar de empresário, você entregar para a pessoa, ver que ela não está fazendo exatamente como você faria e não pegar de volta. Aham. Porque é muito mais fácil você pegar de volta do que você sentar ali do ladinho e falar assim: vem cá, fulano, que eu vou te ensinar, é assim que eu quero que você faça. E às vezes a pessoa ela vai descobrir um jeito melhor, e aí você tem que guardar seu ego também e Exato. falar assim. Então, é muito desafiador essa parte de contratar, de delegar, de ter equipe. Hoje eu tenho, na verdade já tem um tempo, uns 3 anos já, que eu tenho uma pessoa que faz o processo seletivo para mim, a prévia, né, do processo seletivo. É uma empresa, uma grande amiga que estudou comigo no ensino médio, a gente se reencontrou pelas redes sociais, e aí quando eu tava precisando contratar, eu falei, Marina, posso falar o nome? Eu Pode, falei, claro. Pode. falei, Marina, vamos embora lá e tal. Então ela faz as seleções pra mim, já tem uns 3 anos, 3 ou 4 anos, eu acho. Mas mesmo assim, ainda é muito difícil, porque você precisa passar pra pessoa o que que você quer. Exato. E eu não sabia passar, porque a verdade é que eu queria uma outra eu. Nossa, Uma é outra eu não difícil. tem É jeito. impossível, gente. E sem contar que também, né, o que eu aprendi nesse processo é que contratar pessoas iguais a você é muito ruim, você não vai ganhar em nada. Você tem que É, contratar pessoas que saibam mais. sim, exato. Para trazer ideias novas, para trazer uma outra visão sobre algum problema que você não está Você não conseguindo tá resolver. vendo. Pra Exatamente. te espizinhar, falar assim, não, assim não funciona não, te dar ideias melhores. Isso aqui é muito desafiador, porque a gente tem esse, né, "Ai, eu que sei, eu que criei a empresa é minha." E sobre você encontrar talentos diferentes, fora do mercado de eventos. Como que foi esse processo? Hoje eu só contrato pessoas fora do mercado de eventos, eu não contrato pessoas que estejam dentro do mercado, que já tenham experiência e tal, porque eu acho que é mais fácil. Foi Uhum. onde eu encontrei o meu ponto de equilíbrio ali. Porque quando eu contratava pessoas que já estavam ali no mercado, eu ficava tentando adaptar ali, ou a pessoa, ou eu, Vocês ou o vinham com algum processo. vício? Seria isso ou não? Não sei, sabe? Eu era muito imatura para poder entender o que que vinha. Eu sei que não dava certo. Não dava, não funcionava. Não funcionava. E também é muito mais difícil, porque, assim, pessoas no mercado geralmente já estão ali dentro do mercado, né? Tá trabalhando, trabalha para um, trabalha para outro, e eu queria gente que realmente estivesse comigo, e não Uhum. tivesse em outras empresas, porque o nosso mercado tem muito freelancer, né? Que É, roda muitas empresas. Eu tenho alguns que ainda rodam, mas, assim, são bem poucos, a grande maioria. Tanto da minha equipe, a equipe fixa só trabalha comigo, lógico, e a equipe de freelancer eu tenho pouquíssimos que trabalham em outras empresas. Pode contar, assim, literalmente numa mão. é O mesmo, restante, que todo mundo ótimo. trabalha só comigo, mas é gente que não tinha nenhuma relação com o mercado de eventos. E isso aconteceu logo após a pandemia, que foi quando eu realmente comecei a pensar nessa contratação, principalmente de freelancers, somente pessoas fora do mercado. Por quê? Tava todo mundo brigando a tapa pela mão de obra. Eu falei, gente, o que que eu vou fazer? Aí eu Nossa. comecei a chamar pessoas que eu conhecia inicialmente, né, que não tinham vivência no mercado, e ensinar. E foi dando certo. E Então, você ensinava? ensino. Até hoje, a gente que ensina. Hoje, muita minha equipe, né? Hoje, Aham. nem eu diretamente, nem tanto. Mas, assim, a gente que falava, porque não tem tanto segredo. Você tem processo, minha filha, você entrega o papel pra pessoa, fala assim, vai, querido, Segue. segue aí. Lógico que você precisa sempre melhorar o processo. Tem um caso? Pode contar um caso? Pode, Pode, né? adoro, adoro casos. Tem um caso na empresa. A pessoa vai ouvir e vai rir, porque ela vai lembrar. Que, assim, ainda, né, nesse processo, bem no início, quando a gente começou, as primeiras pessoas que ainda não eram do mercado e tal, eu lembro que tem uma peça que a gente coloca assim embaixo do arranjo, tipo aquelas madeirinhas, Sei. coloca assim a madeirinha em cima da mesa e o arranjo em cima. Uhum. E aí a gente estava montando lá o casamento. Foi bem na época da pandemia, porque eu lembro que era um casamento pequenininho, tipo uns 30 convidados e tal, aquelas coisas que tava fazendo em restaurante e tal, aquele rolê. Aí eu virei pra essa pessoa e falei assim: ô, fulano, faz favor pra mim, coloca isso aqui embaixo do arranjo pra mim, em todas as mesas ali, aquelas 3 mesas ali. Falei, tá bom. Mas tá bom. E fui fazer outra coisa e segui a vida.
Quando eu volto no final da decoração, eu olho assim pras mesas, cadê os arranjos, gente? Cadê o negócio que eu falei pra você colocar ali? Ele tá lá debaixo do arranjo. Eu falei, mas aonde que eu não tô vendo? Lá debaixo do arranjo, tava debaixo da mesa. Falei, Mentira. gente, não é mentira. 100% literal. Socorro, Você acha que era um meu homem ou era uma Deus. mulher? Homem. Claro! Óbvio, óbvio. Você acha que homem pensa? Eles são literais. Aí eu falei, gente, preciso adaptar o processo. Então eu preciso desenhar. Aí o que a gente criou? Na Gente. verdade, nem fui eu, isso não fui eu que criei. Foi uma pessoa que trabalhava comigo na época, a Fabiana. Ela falou assim: então a gente vai começar a tirar foto de como que é pra ficar a montagem. Porque antes a gente tirava foto das pecinhas Ah, separadas. Tipo assim, legal. vaso, 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 mesa de convidado. Agora Aham. não, ela montava, tipo assim, um negocinho de madeira, as 3 pecinhas em cima, entendeu, querido? É literalmente desenhar pra pessoa. Entendi. Então a Ah, gente mas daí eu acho que assim, ajuda, né? Isso são os ajuda. processos É e um processo que existe facilita. até hoje. Ótimo, e facilita para outra pessoa que acabou de chegar. Porque se ela já não tem, já não está no mercado Uhum. de eventos, ela não tem essa vivência, ela não tem esse costume de saber como fazer. Então, se você tem esse processo bem estabelecido, a pessoa fala, não, vou replicar É. isso aqui. E aí, como é que funciona? Quando a gente busca no mercado, né, pessoas para poder entrar, quando eu busco no mercado, assim, eu digo busca na vida, não no mercado de Aham. eventos. Busca, joga nas redes É. sociais. Gente, quem quer trabalhar com evento? Aí a gente faz uma seleção e essas pessoas, elas vão nos eventos como mão de obra sobressalente durante 3 eventos. Então, elas vão em 3 Hum, eventos, tipo assim, a equipe tem 5, ela vai. A avulsa, vai a sexta, ela é a sexta pessoa. A gente não tá contando com ela para a execução daquele sim, evento, ela é uma mão de obra sobressalente, ela tá ali para aprender para mesmo, aprender. e ela vai em 3 eventos. No primeiro evento, a gente já sente se vai rolar ou não. Ah, claro. A gente É fala que assim, tem que ser proativo no e, negócio, gente. é, Você e não pode. geralmente eu sou assim, eu sou boazinha, mentira, eu Hum, boto a pessoa nos BO, eu já falo assim, qual que é o pior evento que tem esse mês? Ah, esse aqui, vai aí. O mais difícil, esse. Que tem que mais carregar mais cadeira, esse aqui. E vai no pior. Aí foi, sobreviveu, voltou, a gente já dá valor. é. Gente, eu tenho certeza que ela tá fazendo isso. Não é para assustar ninguém, não, tá? É Ela. também. Não, é. Tô tentando te defender. Não, mas eu acho que isso é importante até para a pessoa sentir A que realidade. é isso que vai acontecer no dia a dia. É melhor te colocar numa situação que você já tem uma supervisão, né, ali, Uhum. e aí o pau vai quebrar, mas você vai ter uma supervisão, do que te colocar num evento tranquilo, num evento super tranquilo, de boa, e aí daqui uns 2, 3 meses o pau quebrar no evento e você não tem experiência, você não sabe o que você Exatamente. faz, Mas você assim, sai correndo e chorar. ninguém vai sem experiência também, não. Ah, Ninguém sai, tipo assim, a gente não joga ninguém no BO, porque isso sim, compromete o nosso resultado, né? claro, isso, exato. Então, o que que eu faço? Foi nos 3 eventos, ok, começa a entrar para a escala oficial. E aí vai sempre com a melhor equipe. Então, eu vou pegar, tipo, os melhores que eu tiver e colocar com uma pessoa novata. Porque se der ruim, Uhum. eu sei que a equipe, mesmo sem um, ela dá conta de entregar, De dá conta entregar. ali E de vai instruir. inserindo, né? Vai E inserindo a aí pessoa. vai dando certo. Mas com o processo bem desenhado, é muito Sempre fácil. foi, né? Flui. Sempre foi mais fácil. Raramente. Tem uns que fogem, tipo assim, eu não gosto de varrer. Eu falo, então não pode ir embora. Meu Teve filho, um, eu preciso que varre, teve um querida. que falou comigo assim, eu não varro não, eu vim pra ajudar com a decoração. Eu falei, então, tá vendo isso aqui? É da decoração. Tá vendo isso É. aqui? Vassoura, você Como vai que, pegar. como que vai chegar a noiva e vai ver o negócio tudo sujo? Isso não faz parte da decoração, não? Não. É Vai. porque tem muita gente que tem essa ilusão, né? Que a decoração é só o glamour, a coisa Nada. Gente, o pau bonita quebra. e tal. Mas antes do glamour, né, que fica lá pra noiva, a gente vai Exato. embora antes dele, tem toda a bagunça, o caos E tem organizado. que deixar tudo organizado, Exatamente. porque senão fica conhecido como, nossa, mas eles vieram aqui, fizeram a decoração, ficou até bonita, mas uma bagunça Exatamente. absurda. Aí fica conhecido assim. Não fica conhecido como de fato, nossa, veio, fez uma decoração linda, ficou maravilhoso, entregou tudo que eles prometeram, né? Uhum. Então, tem que ter esse cuidado também, é extremamente Sim. importante. E pensando exatamente nesse ponto de como fazer com que a sua equipe fique engajada, o que que você faz hoje que torna a sua equipe mais unida para poder entregar a melhor decoração? A gente integra muito, assim. Primeiro que não tem diferença entre quem é freela e quem é fixo.
Pelo menos não no evento. Importante É isso. lógico que quem está internamente ali com a gente, no escritório, no dia a dia, vai ter uma vivência diferente de quem trabalha somente nos eventos. Mas não tem diferença. A equipe é um só. Todo mundo veste a mesma camisa. Se você for em qualquer montagem, eu vou estar vestindo exatamente a mesma camisa que o ajudante, que o carregador. Isso faz muita A gente vai diferença. estar comendo todo mundo a mesma comida. Se tiver que sentar no chão, nós vamos sentar no chão junto. Se tiver que tirar foto, a gente vai tirar foto junto. Então, a primeira coisa que a gente faz é integrar, né? Trazer a pessoa para junto, sem diferenciação, e sempre estar ali dando assim o respaldo mesmo, o quanto que aquela pessoa ela é de fato importante. E a primeira coisa que eu analiso é se a pessoa se importa. Porque se ela não se importa, a gente já começa a ver que ela não vai entrar. E não adianta. Ou quem trabalha com evento, ou você vai e adora e ama Exato. e vicia nesse maluquice, Exatamente. ou você vai detestar. Exatamente. E você sente Eu duas. tive esse medo, eu tive esse receio, eu fiquei assim, gente, eu sou aqui, ó, do tumulto, vambora. Aham. Só que na hora que eu entrei, eu fiquei assim, gente, que é isso que eu tô arrumando? E a gente pega gosto pelo Pega negócio. gosto, E você fica tem que pegar gosto. apaixonado. Então, assim, a gente vai sentindo e tal. Então, eu tenho um grupo onde tem todo mundo que participa, aí a gente manda foto, brinca um com o outro, tipo assim, eu sou mulher, minha entrega foi melhor que fulano. Não, que é isso, aprende comigo. Então, assim, é uma coisa muito orgânica. E eu faço alguns encontros, assim, a gente faz às vezes um treinamento anual, festa junina agora, no meio do ano, a gente costuma fazer uma festa. Legal. Teve uma época que fazia um churrasco antes, agora eu resolvi que vai ser festa junina, que eu gosto. Não, ok. Só uma desculpa. O importante é trazer isso pra perto, Faço né? confraternização no final do ano. Então a gente tá sempre ali, assim, muito junto. Acaba que isso integra mesmo, assim, Integra. sabe? E não Faz tem diferença. diferenciação. Tanto que tem ajudante que, assim, entrou na empresa. Aí começa e tal, e no dia a dia, se eu não falar, porque às vezes não sou eu que recepciono, às vezes é uma das meninas que trabalham, eles nem vão saber que eu sou a dona, porque tá tudo igual ali. Não tem. Ai, a fulana é dona. Eu não. Gente, primeiro que eu não tenho nem habilidade pra fazer essas coisas. Eu não tenho nem compostura pra poder. Não, tem sim, tá belíssima. Não vem Não sei nem compostura. Eu vou tá todo mundo junto ali. Se é pra poder fazer, se é pra carregar, se é pra bagunçar, se é pra arrumar, se é pra poder deitar no chão, nós vamos fazer junto. E isso é muito importante. Eu acho que isso é Isso o traz que. essa familiaridade mesmo, né? Uhum. Esse senso de coletividade, de falar, olha, tá todo mundo aqui no mesmo barco, gente. Tá todo mundo aqui pra entregar Exatamente. o E mesmo assim, evento. rolou fofoca. Beijo, muito obrigada. Fica com Deus. Deixa aqui só o entretenimento e vai com Deus. Tchau. Porque, de Exato. fato, uma das coisas que é mais importante ali pra gente é o relacionamento. Porque imagina se eu tô no evento, alguma coisa, e aí, tipo assim, a equipe tem um desacordo. Não, gente. Nossa. E Não assim, pode acontecer. a pessoa precisa perceber que tem outras pessoas observando o que O cada um tá tempo fazendo. todo. Exemplo, a mãe da noiva. O tempo A mãe todo. da noiva, a mãe do noivo, em algum momento ela vai ficar olhando, Exatamente. ela vai parar, se ela estiver, né, no mesmo ambiente, ela vai parar e vai ficar assim, deixa eu ver o que esse povo tá fazendo. E ali no dia, não tem como eu virar pro noivo e falar assim, isso aqui deu errado, porque Não. meu ajudante aqui, tadinho, ele não tava sabendo. Não existe isso. Todo mundo ali é MDC. E fim. E eu confiro muito, assim, autoridade para eles também. Sim, exato. Eu tenho os É coordenadores, né? O pessoal que são os meus coordenadores. Eu ia falar meninas, mas é porque agora tem meninos também. Eu muito bom, que legal. dei até uma gaguejada aqui. Meninas e meninos. São os coordenadores, né? Que são ali, que acabam que eu vou passando as coisas assim mais importantes e tal, e eles têm autonomia ali também para poder definir, para decidir. Às vezes eles me perguntam, Kefin, o que você acha? Eu falo assim, não, pode decidir o que você achar melhor. Dessa autonomia, né? É difícil para mim. Eu imagino. É muito difícil. E quando eu falo isso, cai uma lágrima. Mas você entende que é necessário até para o crescimento da empresa, o seu crescimento, o crescimento da outra pessoa que está ali trabalhando. Eu já errei muito nesse ponto. Tipo assim, eu já perdi boas pessoas por ser um gestor que microgerencia. Então eu falo, bom, gente, então bora aprender esse negócio, né? É um processo, né? É um processo. diário. Um processo de crescimento até pessoal Sim. também. Você precisa evoluir no âmbito pessoal para poder ser um bom gestor também, para poder receber melhor as pessoas, tratar melhor, saber como lidar com as dificuldades, com as diversidades. Mas é muito desafiador, tá, gente? Eu imagino, Muito. eu imagino.
E agora, obviamente, trazendo para esse ambiente de gestão, de tecnologia, vamos falar um pouquinho sobre sistema? Kéfera, eu tenho assim, ai, gente, é tão gostoso quando eu recebo pessoas, todo mundo que vem aqui, todo mundo que senta nessa cadeirinha, gente, é extremamente bem-vindo, tá? Não, eu não tô fazendo seleção de ninguém aqui, não, mas quando eu trago pessoas que utilizam o nosso sistema, a gente fica muito feliz, porque a gente vê a mudança das pessoas, a gente vê a mudança do próprio processo que a pessoa vai criando ali dentro do sistema. Então, eu queria trazer um pouquinho sobre esse assunto. E aí, nos bastidores, a gente conversou. Me conta como que foi fazer a migração de 180 eventos ativos em pleno maio. Como que foi essa loucura? O inferno. Foi terrível. Mas assim, foi muito difícil, óbvio, né? A migração, na verdade, não é nem a migração, né? Porque a gente estava passando que o nosso processo, as nossas ferramentas, para um sistema. Foi muito complexo porque, assim, é muito novo, aí tem que aprender, aí tem que usar. Falei, a gente não tem, nossa. Eu não tô com tempo para isso, gente. É Por que eu maio, fiz isso? maio. Mas, assim, qual que foi o contexto, né? A gente na verdade, não foi em maio, começou em abril. Finalzinho de abril, assim, e tal, aconteceu um fato, uma pessoa que era da nossa equipe, Uhum. que fazia a gestão do nosso checklist, que era uma planilha gigante, toda automatizada, mas assim, Isso antes de meu evento. antes da minha evento, que tinha que ficar tic, 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 em tudo. Então a gente tinha planilha para o cronograma, planilha para logística, ainda tem algumas. Planilha para formulário de contato, tipo assim, novos clientes vinham para um Google Forms, é isso que fala, né? Tem. Isso mesmo. Aqueles negócios lá que viram um Excel. Sim, Isso aí. Google Forms. Sou péssima de tecnologia, tá, gente? Péssima. Esse negócio aí. Então, tinha que ficar alimentando isso ali diariamente, fazendo, às vezes, a organização, porque a pessoa preenchia, aí às vezes desconfigurava, aí tinha que abrir, aí a gente abria um campo para poder colocar lá em qual etapa que a pessoa estava. Então, era muito trabalhoso. Então, eu tinha uma pessoa que fazia isso, e essa pessoa se desligou da empresa, por questões pessoais, e aí eu falei assim, bom, bora contratar. Eu já estava até com a vaga escrita, e já tinha um tempo que eu estava olhando para colocar o sistema. Só que eu falei assim: vou fazer isso no início do ano, que é janeiro, fevereiro e março, que é super tranquilo, que a gente consegue fazer com mais calma. Eu falei, Aí eu mandei mensagem para alguém, não lembro quem que foi que me atendeu aqui, eu acho que foi a Rita. Falei assim: ô fulano, quanto que custa o sistema? Assim, assim, assado. Eu falei: o que que tem? Ela disse: eu vou fazer uma reunião. Eu falei: não precisa de reunião, não, eu já sei, vamos fazer. Prática. Aí eu cheguei assim, meu marido, falei: ô Thiago, o que que você acha? Ué, não sei. Você tem que saber se atende, você tem que fazer um teste do sistema. Eu falei, vou fazer isso não. Vou fazer. Aí eu mandei mensagem, E olha que ela é a fechei. mulher dos processos, hein, gente? Eu falei, não, vou fazer esse negócio, vou colocar. Aí já faz de uma vez, porque eu ia ter um custo de contratar, de Sim, treinar a pessoa, e depois eu ia ter o custo de destreinar e treinar de novo. Aí eu exato. falei, vamos fazer, já tá. Pode falar palavrão? Pode Já tá na se quiser, merda? né? Já tá na merda? Vambora! Porque quando alguém da equipe sai num mês muito difícil, assim, muito cheio, que é abril, maio, agosto, setembro, já é desafiador. Eu falei, É. bora lá. Aí, contratei o sistema, foi terrível. Eu me arrependi todos os dias enquanto tava cadastrando. Não fui eu que cadastrei, eu tive que contratar uma pessoa só pra cadastrar todos os Uhum. eventos. Aí depois eu tive que conferir, lógico, teve erro, teve algumas coisas. Aí teve um negócio que a gente fez, que tá lá até hoje, vai ficar até acabar os eventos, que a gente cadastrou o checklist, o cronograma, todo no lugar errado. A gente foi acrescentando novas datas. E aí não tinha como dar check. Aí ficou em duplicidade na agenda, e teve que excluir um por um. Tem uns que ainda tá lá. 2 vezes, é pra lembrar 2 vezes. Ai, muito bom. E aí deu, tipo assim, foi caótico. Mas a partir do momento que a gente começou realmente a rodar, as coisas começaram a funcionar. A gente foi revisando e tal. Eu ainda acho que, assim, muito provavelmente a gente subutiliza. Ainda deve ter muito mais coisas que a gente consegue utilizar. Mas o que eu fiz foi, de fato, pegar o processo que a gente já tinha e transferir ele para o sistema de uma forma mais, assim, adaptada.
E aí, à medida que a gente foi rodando o sistema, a gente foi descobrindo o que não estava funcionando, o que precisava mexer, o que a gente descobriu que tinha feito esse São negócio errado. processos, né? Aí, quando a gente descobriu que esse negócio estava errado, eu tive vontade de chorar. Eu falei, nossa, cara. Porque cada evento, a gente tinha mais ou menos uns 180 eventos ativos quando a gente fez a migração. Cada evento tem uma média de 4 ou 5 datas. Eu lancei 4 ou 5 datas 2 vezes. Gente, e o treinamento? Não teve, porque eu não tenho paciência. Não é culpa nossa. Eu trouxe essa pergunta exatamente para poder falar que não é culpa nossa. Pergunta se eu Nós já temos. assisti um daqueles vídeos. Aí, ó, Nunca falta de vi. vergonha na cara dela, entendeu? Mas, assim, a gente trouxe esse assunto, e aí, né, você falou desse caos, de tudo que foi incluído ali no sistema, mas assim, hoje, como que ele é um facilitador no seu dia a dia? O que aconteceu? A gente tirou todas aquelas planilhas. Tem algumas coisas que a gente ainda tem, assim, uns controles paralelos, mais na parte de estoque, algumas coisas mais pontuais, que são muito específicas, assim, que aí é muito difícil realmente da gente alcançar alguma coisa que atenda. Mas tudo hoje está dentro do sistema. Financeiro, controle de data, checklist, então tudo fica num lugar só. É Exato. muito mais fácil, né? Lógico que tem que ter manutenção, o sistema não faz mágica, né? Exatamente, é o que a gente sempre fala. Tem que ter manutenção e tal. O funil de vendas foi uma coisa muito legal, porque a gente fazia por planilha, a gente já tinha o funilzinho, mas a gente fazia, tipo assim, tinha que ficar selecionando em qual etapa que a pessoa tava, se já tinha feito proposta, se não tinha. E a forma que a gente fazia o follow-up era voltando na planilha manualmente. Nossa. Então, e a gente Um recebe retrabalho, né? muito pedido de orçamento mensalmente. Então, assim, é muito difícil você fazer isso. Então, lógico que alguns clientes se perdiam. Então, o nosso processo hoje, ele ficou muito mais, assim, mais prático. Ele existe da Uhum. mesma forma, com algumas adaptações, algumas até melhorias, mas ele é muito mais prático. Hoje, qualquer qualquer pessoa, qualquer membro da equipe consegue visualizar qualquer informação sem ter que abrir pelo menos 3 planilhas. Porque antes a gente tinha que abrir pelo menos umas 3. Agora você vai lá e fala assim, tá aqui, ok. E aí, é só alegria. Depois que migra, é só alegria. O negócio é só... gente, o pior foi só cadastrar. Depois que cadastrou, foi Mas tranquilo. essa é a importância do processo, essa é a importância de entender que fazer essa gestão, ela Façam pode... um treinamento, gente. Exato, façam os treinamentos. Mas é importante falar sobre isso, porque eu acho que ainda o mercado de eventos, ele é informal. As pessoas ainda têm uma certa dificuldade, uma certa resistência em pensar que ter um sistema de gestão vai ser um dificultador. Vai ser mais uma coisa, mais uma demanda, mas não pensa que é a médio e longo prazo. Não pensa principalmente que hoje, com a minha empresa, começando, vamos pensar assim, né? Começando a minha empresa, se eu já começo tendo um sistema que vai me ajudar a fazer toda essa gestão, por que eu já não vou começar já a fazer isso? Por que eu já não vou olhar? Por que eu já não vou, né, sondar ali quem que pode me ajudar nessa questão? Porque a médio e longo prazo, depois, quando você já tiver com 30, 40, 50 eventos no mês, você já está com tudo estruturado. É muito mais fácil. É muito mais fácil, né? E aí, a pergunta que eu quero te fazer, você acha que teve uma Maria Decora em Conta antes da Minha Eventos e depois da Minha Eventos, desse processo de organização, de gestão? Com certeza. Como, assim, apesar da gente já ter o processo muito Sim. desenhado, já era uma coisa que a gente tinha muita clareza, a gente conseguiu ganhar em tempo. Sim. De certa forma, eu economizei uma pessoa porque eu não contratei. Eu não contei essa parte, né? Eu não contratei Não. outra pessoa para substituir, porque não teve essa necessidade. A gente viu que ali, com as pessoas que a gente tinha, a gente conseguia assumir essa demanda, né? Não, era muito mais fácil, o tempo que a gente gastava era muito menor. E a gente conseguiu ter, não sei qual palavra, mas assim, eu acho que a gente conseguiu trazer visibilidade para o cliente desse processo, porque antes esse processo ele acontecia muito só nos bastidores. E a partir do momento que a gente colocou o Mi para rodar, demorou um tempinho, eu acho que uns 4 meses mais ou menos depois que a gente estava no sistema, que a gente descobriu a área do cliente. Assim, para usar de verdade.
E aí o checklist, que geralmente é usado como checklist interno, o nosso checklist é um checklist para o cliente, não é interno. Uhum. Assim, tem também, né? Mas o que a gente usa na área do cliente é esse checklist para o cliente, onde tem um Aham. cronograma e tal. Então, ele consegue acompanhar e diminuiu a nossa demanda. Tipo assim, da pessoa ter que ficar me perguntando, lembrando, não sei o quê. Tá lá no sistema. E diminuiu muito. Ah, eu não sabia dessa data. Sabia sim, tá lá. Então, eu te mandei esse acesso aqui, senhora, Senhora, por por favor. gentileza. Então, assim, facilitou imensamente o processo e o cliente passou a ter visibilidade de uma coisa que é um grande diferencial da empresa e que ficava nos bastidores. E hoje não fica mais, porque ele consegue ver aquilo ali. Visualizar. E é muito legal também, porque assim, cliente tem umas coisas assim que vira a chavinha deles, que é tipo assim, nossa, tem um sistema, que legal. Sem gestão a gente não Então, consegue fazer nada na vida. e aí eu fiz de costume, eu falo, aham, claro. Claro, Tipo assim, querida. sempre teve. Mas vamos deixar que a gente sempre teve, né? Eu tenho uma pergunta aqui que eu achei bem legal, e eu acho que vai ser um caso que você vai trazer pra gente, sobre o tapete aconchegante. Ai, Deus. Conta pra gente o que que é esse tapete aconchegante. Então, é muito falando dessa parte de processo, né? A gente recebeu, eu acho que em 2022, eu não tenho muita certeza não, porque 2022 e 2023 é um caos na mente de Todo todo mundo que mundo. trabalhava com eventos. Em 2022, a gente recebeu um feedback negativo, Hum, de uma noiva que ficou insatisfeita, com o nosso trabalho. E o feedback dela principal ali era que o tapete da mesa do bolo não era aconchegante. E aí eu fiz essa cara. oi? Exatamente. Fiquei com raiva, fiquei brava, pensei assim, nossa, que absurdo e tal. E fui entender, de fato, né, o que que é. Por que que eu estava recebendo aquele feedback? E essa é uma tratativa que a gente tem dentro da empresa, que todo e qualquer feedback, seja positivo ou negativo, a gente trata como uma questão interna. Claro, Tendo que é ou não uma importante. falha contratual, é uma falha. Sim. Ou de comunicação, ou de falta de comunicação, ou de, assim, uma incoerência no processo, ou de uma falha mesmo, alguém errou e a gente precisa não ter que saber o alguém, na verdade é saber o porquê que esse alguém errou pra gente corrigir o processo. E essa do tapete aconchegante, no primeiro momento eu fiquei meio brava, achei meio exagerado e tal, mas eu falei assim, gente, e aí eu comecei a contar para algumas pessoas, assim, né, próximas de mim. E todas as pessoas, todas, sem exceção, me fizeram uma pergunta. Mas o que que ela queria? Deitar no tapete? Mas o que que ela queria? Sentar no tapete? Eu não sei o que que ela queria, porque eu não perguntei. Então eu não sabia. Mas é um negócio tão assim, É um sem extremo. sentido, que você fica assim, eu precisaria perguntar esse tipo de Precisa. coisa? Né? É Precisa. aquele famoso, se o óbvio precisa ser dito, E é não é nem isso. o óbvio, porque quando a gente fala de casamento, de decoração, por mais que você tenha ali uma simulação, que você tenha um projeto que a pessoa consiga visualizar, que ela tenha falado assim, e no caso ela falou tapete neutro. Aí eu falei, tapete neutro, né? Falei, escolhi tapete neutro. E eu achando que tava abalando, peguei um tapete novo que a gente tinha acabado de comprar, que na minha concepção era o tapete mais bonito que a gente tinha. Perfeito, Tô maravilhoso. oferecendo o meu melhor. Literalmente. Mas eu não perguntei pra ela se ela tinha alguma restrição ou alguma expectativa em relação a isso. Em relação ao tapete. No em relação ao tapete. Então hoje, tá lá no meu checklist, na reunião final, eu pergunto para o cliente: "Olha, tem alguns detalhes decorativos que, às vezes algumas pessoas não gostam, vou te dar alguns exemplos, mas podem ser outros, um deles é tapete". Aí eu pergunto: "Tapete, É o alguma trauma dela. restrição em relação ao tapete, alguma preferência?" Porque se a pessoa tiver uma restrição ou uma preferência, ela vai falar ali naquela hora. Exato. Já vai dar. Porque tapete neutro pra mim é um tapete neutro, sem estampa, bege, mas ela queria um tapete neutro, sei lá o quê, que eu nunca vou saber, vou morrer sem saber, porque eu nunca perguntei. Então, se eu não perguntei, eu assumi isso aí como uma falha e isso hoje tá lá no checklist da minha vida.
como principal perguntar se gosta, que tipo de tapete que gosta. Mas eu acho que tem coisas na vida da gente que a gente precisa, não é que precisa, a gente passa porque a gente de fato não se atentou naquilo, Uhum. mas que não é uma falha. Eu acho que a gente só não se atentou e serve como lição para poder Sim. melhorar para os próximos. Eu acho que É. isso serviu como Não, com lição, certeza. né? Acho que assim, uma coisa que é muito importante, eu acho talvez uma das mais importantes assim de aprendizado em relação assim à nossa profissão do mercado de eventos, eu não tô falando só de decorador, como para todo mundo, é realmente assim, nunca achar que você tá bom demais. Exato. Nunca achar que seu evento foi perfeito. Nunca achar que foi impecável. Sempre tem alguma coisa que você pode melhorar para o próximo. Sempre tem alguma coisa que você pode agregar, que você pode fazer mais fácil. Às vezes você vai fazer a mesma coisa, É, mas será que não tem uma forma mais tornar um fácil? processo mais É, fácil. porque quando você começa a achar que você tá bom demais, você relaxa e aí você vai errar. E aí você não vai cometer um errinho, você vai cometer um errão. Exatamente. E aí, já até trazendo sobre essa parte aí de errar ou não, fazer o seu melhor, se você pudesse deixar um conselho para quem, né, tá no mercado aí e vive à base de improviso, qual seria? Contrate a mim. Brincadeira, Pera, não é? pera, Não, pera. não. Fale mais alto, fale mais alto. Mas acho que assim, a gente precisa realmente encarar o nosso negócio como empresa. Importante. A veia empreendedora, ela é muito importante. A gente precisa querer criar, precisa querer inovar, mas a gente não precisa ficar querendo inventar a roda o tempo todo. Às vezes a gente só precisa usar a roda, fazer o Exatamente. básico bem feito. E aí, assim, as inovações, as novidades, elas vão vindo. Né? À medida que você vai ganhando espaço no mercado, você vai ganhando conhecimento, know-how, você vai vindo, vão vindo as Vai. novidades. O problema é que a gente entra no mercado querendo inovar, querendo O ser, tempo tipo, todo, diferente né? demais, querendo realmente inventar a roda, mas a roda tá aí, gente, ela já tá girando. Então, o mais importante é fazer o básico bem feito. E o básico é esse olhar para a gestão, porque não adianta você ser o melhor decorador da cidade, fazer a decoração mais maravilhosa, ser a melhor assessora, a mais impecável, não sei o quê, se você não tiver um olhar para a gestão. Porque se você não tiver um olhar para a gestão, você não sabe se você está ganhando, se você não está ganhando, quanto que você está ganhando, onde que você poderia estar melhorando. E fora que deixa todo mundo desorientado, né? E Uhum, a equipe fica sem direcionamento. sim. Então, ter essa gestão não é só para poder gerir a empresa em si, é gerir a equipe, é gerir o evento, é deixar o seu cliente ciente de que tem processos acontecendo, de Uhum. que tem pessoas de fato lidando com aquele evento É dele, porque né? quando um cliente ele procura uma empresa, um fornecedor de casamento, seja lá qual for, né, a área que ele atue, ela procura o serviço, mas ela procura principalmente tranquilidade. Uhum. Ela procura confiança, ela procura ter certeza, sabe? Ela quer ter certeza que aquilo ali vai acontecer. Então, se você não tem gestão, você não consegue passar essa confiança. Consequentemente, você vai vender menos, vai vender o que der, vai vender o que está ali sobrando ali Vai no ficar no desespero o mercado, tempo vai ficar no todo. desespero, falar muito sim, que às vezes você não gostaria de falar e falar, nossa, não queria ter feito esse evento, mas você precisa fazer porque você tem que pagar boleto, né? Exato. Então, esse olhar para a gestão, eu acho que. Eu nem acho, eu tenho certeza. Que é o mais importante para a gente começar no evento no mercado de uma forma saudável, de uma forma eficiente, né? Porque quem abre uma empresa não abre uma empresa por brincadeira, abre uma empresa porque Exatamente. quer ter resultado. Senão você fica em casa, né? Trabalha para alguém. Abre uma Pronto. associação filantrópica que é mais fácil. Verdade, faz sentido. Bom, e para finalizar, para quem tem medo de crescer e perder o controle, o que a Kefne de hoje diria? Nuxa. Eu acho que a gente tá realmente assim, pronto para perder o controle. Às vezes perder o controle é bom. É importante. Do lado positivo, né, gente? Claro. A gente precisa aprender a não controlar tudo, a gente precisa estar disposto a aprender com quem a gente contrata. E isso você não vai aprender da noite pro dia, você vai bater umas cabeças, vai cometer uns erros, ser muito transparente, ter uma gestão transparente, virar em qualquer momento para sua equipe e falar assim, ó, equipe, isso aqui eu fiz, eu alinhei com vocês errado, essa falha aqui, bater no peito e assumir É também assumir. que a gente não é perfeito e nem nunca vai ser. Então, crescer é doloroso, mas tem uma frase que o mercado corporativo fala muito, que assim, ou você tá
sofrendo a dor do crescimento ou você está sofrendo a dor de começar a vender, que você não consegue vender o suficiente. Aí você tem que escolher qual dor que você vai querer sofrer. Você vai ficar o resto da vida lutando pela venda, correndo, ai, fazendo desconto, ai, não sei o quê, não sei o quê. Ou se você vai enfrentar de cara a dor do crescimento, porque para crescer é doloroso. E não para, porque não, É constante. agora eu tenho uma equipe e tal, tá tudo bem, mas eu tenho outras dores que eu não tinha antes, outros Exatamente. problemas, outros sofrimentos que eu não tinha antes, e depois que eu vencer esses, certamente virão outros Outros e e outros e outros. outros, e é esse processo constante, porque ou você cresce ou você morre. É isso. Nossa, Eu ia até te foi falar. profundo, foi profundo, foi profundo. Mas eu compartilho desse pensamento e super concordo que a gente precisa ter essa visão de qual dor que a gente, né, quer passar para poder de fato evoluir, ficar no mesmo lugar. Você tem essas opções. Só que aí pensa, sempre a médio e longo prazo, todas as consequências elas vão chegar. Exatamente. E Saber onde que você quer chegar é muito importante, né? Assim, você ter um exato, objetivo, porque assim, sucesso para um não é necessariamente sucesso para outro. exatamente. Então, saber qual que é o seu patamar de sucesso, saber aonde você, o que que é crescer para você. Para mim, crescer é uma coisa, para você pode ser outra. Então, assim, saber aonde você quer chegar, qual que é o crescimento que você quer atingir, também faz muita diferença nessa jornada aí, porque você vai direcionar ali as suas ações, né? Até onde você chegou no seu objetivo. E aí, você chegou no seu objetivo, você vai pensar, o que você vai fazer daqui para frente? Eu dobro a meta. É sempre assim, né? A gente bate a meta, dobra a Dobra a meta, meta. na hora que dobra a meta, vai indo. O negócio é só crescer. Eu acho que Exatamente. é isso no final das contas, porque se a gente chega na nossa meta e a gente não estipula mais e mais e mais, qual que é o sentido também de estar ali, né? Não faz Perde sentido. brilho, né? Exatamente. E eu sempre falo que esse brilho, essa borboletinha ali no estômago, quando a gente vai fazer algum evento, eu falo que aqui também, né, na minha academia a gente faz, e toda vez que eu subo aqui, me dá um frio na barriga, eu fico, meu Deus do céu, o que que eu tô fazendo? Eu sei o que eu tô fazendo, então eu vou lá fazer. Então, e aí a gente sempre oferece dar o melhor, a gente quer sempre fazer o melhor para quem vem, para quem ouve, para quem está no evento, uma decoração maravilhosa, porque é a sua empresa também que está ali, é, né, precisa disso. Então, assim, de fato a gente oferecer o melhor que a gente tem Com naquilo que a certeza. gente for fazer. Né? E pra gente é pessoal. Cada Sim, entrega é exato. muito pessoal. Tipo, Muito. por mais que seja uma coisa assim, ai, nossa, você faz muito evento, né? Mas cada entrega é É pessoal. pessoal. Toda noite antes do evento eu penso assim, você tá separado, não sei o que, isso aqui tá certo, isso aqui. Eu Faço isso tenho um também. negócio, esse aqui fofocas internas. Eu tenho uma frasezinha que eu mando pras meninas, às vezes. Fala assim, gente, não precisa responder. É só pra eu poder passar a minha ansiedade. Pensamentos noturnos. É mesmo. Oi! Do nada, à noite eu penso assim, uai, será que você parou o tapete? O tapete. O tapete é o trauma da vida dela. Ô fulano, você tá mandando extensão? Você já conferiu? De vez em quando elas me respondem, você tá achando que tem amador aqui? É isso aí, tá vendo? É isso que eu gosto. É quando a equipe já vem preparada. Mas é sempre isso mesmo. Acho que essa preocupação, quando a gente perde ela, eu acho que começa a perder o brilho das coisas. É o senso né? de responsabilidade É, também, né? Porque eu o acho que é nosso todo importante. dia é um dia daquela pessoa. O nosso Exatamente. serviço, seja lá, eu trabalho só com casamento, mas independente do evento, aniversário, 15 anos, corporativo, só acontece aquele dia. Por mais que tenha Exatamente. outro, a pessoa vai fazer 40, 50 aniversários, mas não é o mesmo. Não é o mesmo. É Às sempre vezes uma as experiência pessoas que vão diferente. estar ali não são as mesmas. Então, É, assim, é um dia. O nosso dia a dia, a nossa rotina é o dia único daquela pessoa. Então, assim, o verdade. senso de responsabilidade, É ele é muito muito grande. E tem Muito. um peso psicológico também. Não tem jeito de você fugir dele, não. Não, nossa, mas esse Põe daí no agora, contrato, gente, esse a aí agora é terapia. um outro podcast que a gente vai gravar. Põe no contrato a terapia. Exatamente. Kefani, muito obrigada pelo seu bate-papo, pelo seu tempo. Foi muito bom saber mais da sua história, saber mais sobre a Maria Decora em Conta, os processos aí que a gente, né, vem estruturando. A minha evento está de portas abertas para você, para te receber, para fazer treinamentos, tá bom? Toda vez que ela vem aqui, eu falo, vou fazer treinamento, Kefani, vamos.
Mas foi muito bom falar sobre gestão, sobre o comprometimento que a gente precisa ter diante, né, a esse cenário de gestão, de equipe. Faz toda a diferença. Muito obrigada. Volte sempre, tá bom? Tô E pronta pro segundo. é, a primeira temporada só está começando. Temos muita coisa por vir aí. Tá bom. Muito obrigada, gente. Tchau, tchau e até a próxima.